Bem, começamos. Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui hoje, retomarmos também estes encontros da Companhia das Obras, também adaptados aos tempos que vivemos e, portanto, um bocadinho diferente daquilo que temos habituado nos últimos tempos, onde temos estado juntos. Os tempos obrigam-nos hoje a estar aqui por Zoom. Antes de mais, agradecer ao professor Giorgio Vittadini estar aqui hoje connosco. Professor da Universidade, professor catedrático de Estatística na Universidade de Milão, foi fundador e é presidente da Fundação para a Subsidiariedade, que desde 2002 realiza atividades de investigação informativas e editoriais sobre temas socioeconómicos. É um facto incontestável que a situação mundial gerada pela pandemia está a ser um grande desafio para todos nós, para as obras e para as empresas em particular. A irrupção de realidade superou a ficção, mesmo perante a previsão de possível crise económica em países como Portugal, em situações que se considerava de bolha, vemos confrontados com um território incerto sobre o qual, em todo o caso, temos que caminhar. Nas palavras do professor César das Neves, lembrava que o choque é o mesmo para todos, mas o problema é o que nós fazemos com esse choque. Mas num mundo já marcado pelo medo, por causa da violência, da crise financeira, do aquecimento global, o desafio que se coloca no pós-pandemia exige humildade e reconhecimento do que também correu bem. Por outro lado, verificamos, também como dizia o professor César das Neves, que esta crise manifesta-se também muito desigual, quer dizer, os mais pobres são mais afetados, e vemos surgir um Estado muito pegajoso e com muita dificuldade em sair de cena. Queremos, com esta apresentação, a que demos o título de Qual é o Caminho, recuperar a busca do rumo diante das nossas preocupações e responsabilidades e enfrentar o trabalho que temos perante nós. Temos acompanhado alguns encontros que nos têm ajudado neste sentido, de que destacamos o encontro com o padre Julián Carrón sobre o livro O Despertar do Humano, com os professores Rui Ramos e César das Neves, numa perspectiva radical do problema. Só sairemos mudados se começarmos a mudar agora. Agradeço mais uma vez ao professor Vittadini por estar aqui connosco. Para facilitar também a conferência, e porque estas questões do Zoom também têm algumas particularidades, vamos fazer esta conferência um bocadinho na modalidade de perguntas. Portanto, queria começar por perguntar ao professor Vittadini se entende que os problemas que no fundo estamos a enfrentar neste momento, a nível económico e social, são apenas fruto da pandemia ou se a pandemia apenas veio agudizar os problemas que já existiam? Faccio due considerazioni, uno a livello personale e l'altro a livello collettivo. Faço duas considerações, uma a nível pessoal e outra a nível coletivo. Una mia amica medica di base Uma amiga minha, médica, sta facendo i tamponi per il Covid e trova molta gente sana che viene per curarsi. e ela está a fazer os testes para Covid e encontra muita gente sã que vem tratar-se. E alla domanda di perché vengono a curarsi, questi rispondono perché vogliamo essere sicuri di non essere malati. E quando ela lhes pergunta, mas porquê é que vocês se vêm tratar-se tão bem? E eles respondem, queremos ter a certeza que não estamos doentes. E lei gli risponde molte volte, ma guardi che la sua insicurezza non la cura cercando di essere sicuro di non essere malato, perché non può farlo così. E a minha amiga responde, mas olha que a sua insegurança não se trata fazendo testes e testes para ter a certeza que não está doente. Quindi la prima risposta è c'era anche prima una grande insicurezza umana, personale. Por isso a primeira resposta é que havia também antes uma grande insegurança humana e pessoal che è esplosa adesso. Que agora explodiu. Perché non è la prima grande tragedia, la prima grande
esplosione negativa che c'è anche negli ultimi 100 anni. Porque esta não é a primeira tragédia, nem sequer a primeira explosão, grande explosão negativa que houve nos últimos 100 anos. Abbiamo avuto 2 guerre mondiali, Tivemos 2 guerras mundiais, la povertà in tantissimi dei nostri paesi, a pobreza em tantos dos nossos países, ma in quei casi non si reagiva così. mas naqueles casos não se reagiu assim. Anche dopo la spagnola esattamente 100 anni fa, Mesmo depois da gripe espanhola, exatamente há 100 anos, la gente reagiva con una positivamente di fronte al male, reagendo, stando in piedi. as pessoas reagiam positivamente diante do mal, reagiam, estavam de pé. Dimostrazione, in Italia la distruzione della guerra ha spinto a ricostruire, in 15 anni hanno reso l'Italia il 7º paese industriale del mondo. Ou seja, a destruição da guerra em Itália levou que as pessoas quisessem reconstruir e em 10, 15 anos tornou a Itália num dos 7 países mais ricos do mundo. Perché c'era una solidità dell'umano. Porque havia uma solidez humana. E io mi collego qui a quello che avete sentito da Carron. E eu aqui ligo-me àquilo que vocês ouviram dizer ao Padre Carron, Che c'è, che quando uno è insicuro dentro, l'insicurezza fuori fa esplodere questa insicurezza. quando uma pessoa está insegura por dentro, a insegurança de fora faz explodir a insegurança interior. Quindi questa pandemia ha fatto emergere la crisi dell'umano che c'era anche negli anni precedenti. Por isso esta pandemia fez emergir a crise do humano que havia também nos anos precedentes. Tanto è vero che crea questo smarrimento generale. Tanto é verdade que criou este esmorecimento geral. Ma questo corrisponde a qualcosa di macroeconomico, macro-sociale. Mas isto corresponde a algo de macroeconómico, macrosocial, che è quello che è la crisi del neoliberismo, dell'economia di rapina. que é aquilo que corresponde ao neoliberalismo, à economia de rapina. Quella di cui parla il Papa nella Laudato Si. Aquela de que fala o Papa na Laudato Si. Erano secoli, noi abbiamo basato tutta la vita economica sull'egoismo. Há séculos que nós baseamos a vida económica sobre o egoísmo, Sull'individualismo, sobre o individualismo, sulla violenza, sobre a violência, sulla distruzione dell'ambiente. sobre a destruição do ambiente. E le crisi sono l'esito di questo. E as crises são o êxito disto. La crisi finanziaria del 2009, A crise financeira de 2009, l'incapacità dell'Europa di diventare una, a incapacidade da Europa de ser uma só coisa. la crisi dei debiti sovrani. A crise dos direitos soberanos. Adesso una pandemia che in molte interpretazioni, come quella del Papa, è il frutto di un uso dell'ambiente sbagliato. E agora esta pandemia, que em muitas interpretações, inclusive é do Papa, é fruto do uso do ambiente errado. Nasce in Cina, dove è più forte il contrasto tra la natura e uno sviluppo indiscriminato. Nasce na China, onde é mais forte o contraste entre a natureza e o desenvolvimento desenfreado. Quindi la pandemia stessa, in termini globali, è l'esito, come la distruzione dell'ambiente, di un modo non sbagliato con cui l'uomo guarda la realtà. E por isso a pandemia a nível global e a questão do ambiente tem a ver com uma forma errada como o homem olha para a realidade. Quindi per finire questa risposta, questi problemi sono l'esito di una posizione personale e collettiva sbagliata. Por isso estes problemas são o êxito de uma posição pessoal e coletiva errada. L'enciclica del Papa e molti studi negli ultimi anni, a encíclica do Papa e muitos estudos dos últimos anos dizem exatamente isto. Hanno messo in luce che l'apertura dell'uomo
trouxeram à luz que a abertura do homem, posizione basata sul desiderio, uma posição baseada no desejo, non è un problema etico, cioè bisogna essere buoni, não é um problema ético, temos que ser bonzinhos, ma è l'unico modo con cui si può camminare senza cadere, mas é a única forma em que se pode caminhar sem cair, personalmente e collettivamente. pessoalmente e coletivamente. Obrigado. Na sequência disso que dizias também, esta questão da dificuldade também de percepção, ou esta forma de sociedade que temos vindo a criar ao longo destes anos, de facto parece-nos que um dos problemas que vemos hoje é esta falta de consciência do valor do trabalho. Portanto, as pessoas já não têm a percepção do valor do trabalho. E, por consequência, também há uma falta de percepção do valor das empresas, para que é que uma empresa serve, para que é que uma obra serve. Como é que nos podemos também ajudar nisto? Andiamo alla radice di questa posizione. Vamos à raiz desta posição. In Italia tra il 1880 e il 1920 sono emigrate 25 milioni di persone. Em Itália, entre 1880 e 1920, emigraram 20 milhões de pessoas. Non c'era lavoro, si faceva la fame Não havia trabalho, havia fome e la gente è andata all'estero e as pessoas foram para o estrangeiro. a fare gli emigrati in Belgio, Foram miniere, Scusa? andare nelle miniere a fare il minatore, Foram ser mineiros, emigraram para ser mineiros. o in America poverissimi, E foram para a América, onde eram pobríssimos, muito pobres. aiutati da Madre Cabrini poi. Foram ajudados pela Madre Cabrini, dos Estados Unidos. Cioè il lavoro era un'esigenza. Ou seja, o trabalho era uma exigência. Ma perché? Mas porquê? Perché uno amava qualcuno. Porque uma pessoa amava alguém. Dovevi lavorare per mantenere la famiglia. Tinhas que trabalhar para manter a família. Dovevi lavorare perché era il modo per vivere la fede. Tinhas que trabalhar porque era a maneira de viver a fé. C'era un amore prima Havia um amor que vinha antes. e quindi lavoravi per trasformare la realtà, per rendere la vita migliore. E por isso trabalhavas para transformar a realidade, para tornar a vida melhor. Non ti lamentavi innanzitutto dicendo non c'è lavoro. Não te queixavas, antes de mais, a dizer não há trabalho. Non c'è lavoro, vattelo a cercare. Não há trabalho, vai procurá-lo. Perché sennò la gente intorno a te non vive, tu non vivi. Porque senão, se tu não procuras, as pessoas à tua volta não vivem e tu não vives. Allora la coscienza del valore del lavoro manca perché non si ama più niente. Então falta a consciência do valor do trabalho porque já não amamos nada. Non si ama l'uomo, non si ama Dio. Não se ama o homem e não se ama Deus. Allora non hai voglia di rendere il mondo migliore. Então não tens vontade de tornar o mundo melhor. C'è un brano bellissimo di Giussani Há um trecho belíssimo de Giussani che comincia dicendo il desiderio mette in moto il motore que diz: o desejo mete em movimento o motor. e allora costruisci una sedia, Então constróis uma cadeira. allora ti preoccupi della giustizia, Então preocupas-te com a justiça. e allora produci da mangiare, il pane per mangiare. Então produzes pão para dar de comer. Perché tu, se manca qualcosa, vuoi farla. Porque se sentes que falta alguma coisa, tu queres fazê-la. Perché dentro di te hai una forza grande, infinita, di voler bene, di costruire. Porque dentro de ti há uma força grande, infinita, de trabalhar bem, de construir. Di lavorare e creare, inventare. Trabalhar é criar, é inventar. Perché dove nasce un imprenditore? De onde é que nasce um empresário? Manca qualcosa, io la invento. Falta alguma coisa, eu vou inventá-la. Ma se non c'è dentro più niente dentro di me, non lavoro neanche. Mas se já não há nada dentro de mim, scusa, se não c'è dentro di me, Non lavoro, non mi interessa, no? Mi então
não trabalho, não me interessa. Questo quindi manca la coscienza del valore del lavoro perché l'uomo dentro di sé, come dice Carron, non gli brillano gli occhi. Falta a consciência do valor do trabalho porque o homem dentro de si não lhe brilham os olhos. O detta con un famoso film, Ou dito com um famoso filme, Rocky 3, vi ricordate Rocky 3? Rocky 3, lembram-se do Rocky 3? Non hai più gli occhi di tigre, Já não tens olhos de tigre. bisogna avere gli occhi di tigre per lavorare, Tens que ter olhos de tigre para trabalhar. bisogna aver voglia, gusto, passione, Tens que ter vontade, gosto, paixão. anche passione di stare meglio economicamente. Até, nem que seja o gosto de estar melhor economicamente. Se vuoi rifar rinascere il valore del lavoro, Tu queres fazer renascer o valor do trabalho, devi mettere a tema il desiderio di vivere. tens que ter ou centrar-te no tema do desejo de viver. Il desiderio di costruire, di inventare, di essere uomo. O desejo de construir, de inventar, de ser homem. Se no tutti i provvedimenti economici non serviranno a niente. Porque senão todas as medidas económicas não servirão para nada. E l'unica cosa che vuoi è che, come avviene adesso in Italia, che lo Stato mi dia i soldi per non lavorare. E a única coisa que queres, como acontece agora em Itália, é que o Estado me dê dinheiro para não trabalhar. Uno invece deve voler lavorare. Pelo contrário, nós devemos querer trabalhar. Ma se ama, se ha desiderio, vuole lavorare. Mas se ama e se tem um desejo, quer trabalhar. Faccio notare che è il contrario dell'idea che l'egoismo è all'origine della vita economica. Aliás, faço notar que isto é o contrário da ideia de que o egoísmo está na origem da vida económica. Nesta questão, obrigado, nesta questão também a verdade é que de facto há muita gente, como tu dizes, que parece que perdeu o desejo e portanto parece que deixou de se interessar por aquilo que acontece, não é? Nós hoje em dia, de facto, vemos muita gente que diz isto da economia não me interessa nada a mim, isto da política não me interessa nada a mim, portanto parece que pairam sobre a vida e sobre aquilo que lhes acontece à volta. Mas por outro lado também nos parece que hoje em dia aquelas pessoas que ligam mais ou que têm mais a ver com isso estão muito bipolarizadas, quer dizer, ou estão muito, ou de repente, por exemplo, economicamente, ou parece que de repente a economia e o capitalismo é a raiz e o mal de todos os problemas, para uns, e depois para outros também parece a salvação disto tudo, não é? Quer dizer, ou seja, de repente para uns, até a pandemia, o problema foi a economia, e para outros, tem que se salvar tudo e fazer tudo, e a economia é a última coisa que temos que olhar. Parece que há pouco equilíbrio, não é? Que há uma posição muito radicalizada de quem efetivamente se interessa. Allora, como é que saímos do fundo destes lamentos e destas culpabilizações de parte a parte? Allora, facciamo così, evitate di pensare che faccio il prete e invece facciamo un discorso economico. Então assim, vamos lá aprofundar isto, que assim vocês não ficam a achar que eu estou a fazer de padre e vamos fazer um discurso económico. Nel 1955, Em 1955, il premio Nobel dell'economia, Arro, o Prémio Nobel da Economia, Arro, prende il Nobel per quello che si chiama teorema dell'impossibilità. Recebe o Nobel pelo aquilo que nós chamamos o teorema da impossibilidade. Come si può conciliare l'utilità individuale e il benessere collettivo? Como é que se pode conciliar a utilidade individual e o bem-estar coletivo? Cioè, se io voglio solo per me l'utilità, ou seja, se eu quero só para mim a utilidade, può esserci un bene comune economico? É possível que daqui saia um bem comum, um bem económico? La prima parte di questo libro arriva con un teorema matematico. A primeira parte deste livro chega com um teorema económico matemático. Dice che se io non rinuncio a niente della mia utilità, voglio tutto.
tutti i soldi, eccetera. Em que diz, se eu não renuncio a nada da minha utilidade e quero tudo, todo o dinheiro, tudo, è impossibile avere un benessere collettivo. é impossível acontecer um bem-estar coletivo. Cioè viene fuori la dittatura in politica, Ou seja, emerge a ditadura na política e il monopolio, cioè uno prende tutti i beni in economia. e na economia, ou seja, uma pessoa saca para si todos os bens. Monopólio na economia. Ma nessuno parla della seconda parte del libro. Mas ninguém fala da segunda parte do livro, E dice, se io rinuncio a una parte della mia utilità, em que diz, se eu renuncio a uma parte da minha utilidade, cioè se io non voglio essere Paperon de Paperoni che vive sui soldi, eu não quero ser o tio Patinhas que vive sentado em cima do dinheiro, ma accetto che anche gli altri possano godere, mas aceito que também os outros possam usufruir do dinheiro. e lui parla, pensate, è un economista, di desideri socializzanti. E ele pensem, é um economista, fala de desejo socializante. Desideri, lui, desideri. Desejos socializantes, sim. Vuol dire che se io accetto che ci sia della gente intorno a me che può godere anche lei, Se eu aceito que haja pessoas à minha volta que também possam beneficiar da minha utilidade, allora è possibile un benessere collettivo. então é possível um bem-estar coletivo. Nasce la democrazia e il mercato. Nasce a democracia e o mercado. Allora, perché vi dico questo? Perché questa è una visione equilibrata. Serve l'economia. E porquê é que eu vos digo isto? Porque isto é uma visão equilibrada, é preciso a economia. Ma io devo accettare che ci sono gli altri. Mas eu também tenho que aceitar que existem outros. Invece di solito quelli che parlano del liberismo dicono Pelo contrário, aqueles que normalmente falam do liberalismo dizem che attraverso l'egoismo dei singoli arriva il benessere collettivo. através do egoísmo dos indivíduos há de chegar, alguns, o bem-estar coletivo. Questo non è sbagliato sul piano morale, è sbagliato sul piano economico. Isto não está errado no plano moral, isto está errado no plano económico. Il mercato, O mercado, se c'è questa collaborazione, existe se há esta colaboração. se non c'è una competizione darwiniana, ti faccio fuori, Se não existe uma competição darwiniana, vou-te eliminar. ma se costruisco con gli altri. Mas se eu construo com os outros, Quindi, allora, perché il mercato non coincide col mercato, con quell'idea di uomo del Settecento, porque o mercado não coincide com aquela ideia do homem de 1800. l'uomo egoista, O homem egoísta, l'uomo homini lupus, o homem homem lupus, que come o outro homem. dopo 200 anni stiamo scoprendo, proprio per le crisi, Depois de 200 anos estamos a descobrir, precisamente, dopo 300 anni stiamo scoprendo aliás, há 300 anos que estamos a descobrir, che per avere un mercato para haver um mercado in cui tutti possono godere, em que todos podem beneficiar, in cui c'è uno sviluppo equilibrato, em que há um desenvolvimento equilibrado, in cui non ci sono le disuguaglianze enormi, em que não há desigualdades enormes, ci deve essere un uomo dietro questo mercato, diverso. é preciso que haja um homem por trás deste mercado que seja um homem diferente. Se no è impossibile che non ci siano guerre continue sull'economia. Senão é impossível que não haja guerras contínuas sobre a economia. E non ci sia quello che il Papa chiama lo scarto. E não haja aquilo que o Papa chama o descarte. Cioè lo sviluppo perdendo lavoro. Ou seja, há desenvolvimento à custa de se perder trabalho. C'è l'economia distruggendo l'ambiente. Há economia, mas destrói-se o ambiente. C'è l'economia facendo fuori i vecchi malati. Há economia minando velhos e doentes.
C'è l'economia, ma per farla non devi far famiglia, le donne non devono far figli. Há economia, mas para poder haver esta economia, as mulheres não podem ter família e não podem ter filhos. La scommessa di adesso, in questo momento di crisi, A aposta agora, neste momento de crise, è di vedere se è possibile un mercato, un'economia libera, é ver se é possível um mercado, uma economia livre, che abbia però delle regole diverse da quelle della distruzione. tenha regras diferentes do que as regras da destruição. Allora, Então, adesso è un momento di crisi, ma per la prima volta si comincia a pensare che questo sia vero. agora é um momento de crise, mas esta é a primeira vez que se começa a pensar que talvez isto seja verdade. Adesso che l'ONU parla di obiettivi di economia sostenibile, Agora que o homem fala de objetivos de economia sustentável, non il Papa, l'ONU, não o Papa, a ONU, e sostenibile vuol dire non solo l'ambiente, ma il lavoro, l'uguaglianza, a economia sustentável não é só o ambiente, mas é o trabalho, a igualdade, la parità di genere, le città vivibili, a igualdade de género, as cidades habitáveis, la lotta alla povertà. a luta contra a pobreza. Molte multinazionali hanno firmato di voler costruire così. Muitas multinacionais assinaram pactos a dizer que querem construir assim. Dice che c'è una strada per un'economia libera diversa. Quer dizer que há uma estrada para uma economia livre e diferente. Per chi guardi gli ultimi premi Nobel, sono tutte gente che ha parlato di questo. Se vocês olharem para os últimos prémios Nobel da economia, são tudo pessoas que falaram disto. Cioè il soggetto umano diverso torna protagonista dell'economia. Ou seja, o sujeito humano diferente, que é diferente, volta a ser o protagonista da economia. E ancora per chi studia, ricordatevi che quando nasce la sociologia E ainda para quem estuda, lembrem-se que quando nasce a sociologia, del 1800, con do Comte, de 1800 com Conte, a Conte, sim, Augusto Conte. vuol dire, dice, la scienza umana non deve avere a che fare col soggetto umano. Em que Conte dizia que a ciência humana não deve ter nada a ver com o sujeito humano. Idem per l'economia, Igual para a economia, idem per la politica. igual para a política. Ecco, è questo modello che è andato in crisi adesso. E foi este modelo que entrou em crise agora. Si comincia a pensare che sia possibile non parlare solo del privato, Começa-se a pensar que talvez seja possível não falar só do privado, ma di un modello che possa essere diverso. mas do modelo que possa ser diferente. E noi siamo all'inizio di questo cambiamento. E nós estamos no início desta mudança. Comunque, Obrigado. per farvi un esempio personale, quando cominciai la Compagnia delle Opere, Para vos dar um exemplo pessoal, quando eu comecei a Companhia das Obras, chiesi a Giussani, ma che cosa bisogna fare? eu perguntei a Giussani, mas o que é preciso fazer? Lui disse due cose che valgono in generale. E ele disse-me duas coisas que valem em geral. Primo, dimostrare che è possibile. Primeiro, demonstrar que é possível. Puoi fare un'impresa senza rinunciare ad essere umano. Podes fazer uma empresa sem renunciar a seres humanos. E ci fece studiare Léon Armel, E fez-nos estudar Léon Armel, che disse fu l'unico imprenditore che applicò la Rerum Novarum nelle sue aziende. e que disse foi o único empresário que aplicou a Rerum Novarum na sua empresa. Dice perché basta uno che vive così per dimostrare che puoi fare l'economia in modo diverso, ne basta uno. Basta um que viva assim para se mostrar que é possível fazer a economia de forma diferente. E il secondo criterio fu aiuta chiunque si muove così. E o segundo critério que ele me deu foi ajuda todas as pessoas que se movem assim. Quindi questo è anche il senso di quello che fate voi. Non importa essere tanto. Isto é o sentido daquilo que vocês fazem, não importa ser muitos. Ma ne basta uno che viva in modo diverso, secondo quel desiderio, per dimostrare che è possibile per tutti, se vuoi.
Mas basta um que viva de forma diferente e segundo aquele desejo para mostrar que é possível para todos. Jorge, outra questão que também tem-se levantado também, e esta é uma questão que é muito próxima também, é a questão no fundo, do papel também do Estado na sociedade, não é? Portanto, e a verdade é que nós, com esta crise, temos visto de uma forma geral, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, os Estados a tomarem posições muito reforçadas na sociedade. Qual deve ser, na tua opinião, o papel do Estado e a ligação com a sociedade civil e os privados? Allora, faccio un esempio che sembra strano. Eu dou-vos um exemplo que pode parecer estranho. Avete presente la Silicon Valley? Tem presente a Silicon Valley, Il punto delle imprese più sviluppate del mondo. o ponto onde estão as empresas mais desenvolvidas do mundo. Uno pensa che quelle grandi società Uma pessoa acha que aquelas grandes empresas sono puro privato. são puro privado. Non è così. Não é Lo Stato, sia lo Stato della California che lo Stato federale, o Estado, seja o Estado da Califórnia, seja o Estado Federal, è entrato per aiutare entrou para ajudar, che andavano, che funzionavano. ou seja, para ajudar aquelas empresas e as pessoas que iam para lá e que funcionavam. Non sarebbero andate avanti senza un grande aiuto dello Stato. Eles não teriam conseguido continuar sem uma grande ajuda do Estado. Allora cosa vuol dire questo? Então, o que é que isto quer dizer? Torniamo a quello che disse Giussani nel 1977 nell'incontro di Assago. Voltamos ao que disse Giussani em 1977 no encontro de Assago. Fu invitato dalla Democrazia Cristiana di allora. Foi convidado pela democracia cristã de então. E lì delineò qualcosa che ci serve per rispondere a questa domanda. E ali ele delineou algo que serve para responder a esta pergunta. All'inizio c'è questo desiderio. No princípio está este desejo. Senza il desiderio di cui parlavamo prima non esiste niente. Sem o desejo de que nós falávamos antes, não existe nada. Quindi il primo compito è educativo. Por isso a nossa primeira tarefa é educativa. Far nascere il desiderio. Fazer nascer o desejo. Rileggete il rischio educativo e capite come nasce il desiderio. Voltem a ler o risco educativo e percebem como é que nasce o desejo. Aiutando il senso religioso a incontrare la realtà. Ou seja, ajudando o sentido religioso a encontrar a realidade. Facendo crescere lo spirito critico. Fazendo crescer o espírito crítico. Cercando continuamente qualcosa di meglio. Procurando continuamente qualquer coisa de melhor. Ma dice, ma un uomo così cosa fa? E então Giussani diz, mas um homem assim, o que é que faz? Si mette insieme. Junta-se com outros. Corpi intermedi, la sussidiarietà, la gente si mette insieme. As pessoas juntam-se. Fa un'impresa. Fazem uma empresa. Fa un'associazione. Faz uma associação. Fa una non profit. Faz uma associação de fins não lucrativos. Un centro culturale. Faz um centro cultural. Cioè tenta di rispondere ai bisogni. Ou seja, tenta responder às necessidades. Tante imprese nascono da qui. Tantas empresas nascem daqui. Guardate anche lì nella Silicon Valley, senza Steve Jobs non c'era la Apple, non ci sarebbe il telefonino. Olhem que mesmo ali na Silicon Valley, sem o Steve Jobs, não haveria a Apple, não havia os telemóveis. Cosa ha fatto Steve Jobs? O que é que o Steve Jobs fez? Non era un informatico. Ele não era informático. Ha capito che se non facevi una cosa come questa, la gente non avrebbe usato l'informatica. Ele percebeu que se não fizéssemos uma coisa como este telemóvel, as pessoas não iam usar a informática. Ha messo su un'impresa e ha inventato un modo che ha cambiato la nostra vita. Então ele fez uma empresa e inventou um modo que mudou a nossa vida. Allora, quindi la prima cosa è che ci sia questo genio e ci siano luoghi dove questi geni vengono aiutati. Então a primeira coisa é
que haja estes génios e que haja lugares onde estes génios são ajudados. Geni di questo tipo, geni anche sociali. Há génios deste tipo e também há génios sociais. Pensate a Don Bosco, Pensem no Dom Bosco, che in mezzo ai giovani un po' disadattati di Torino di allora, pensem no Dom Bosco no meio dos jovens desadaptados do Turim de então, ha inventato la formazione professionale inventou a formação profissional. e tante cose, tante realtà sociali fatte dalla Chiesa, fatte dalla società. E tantas coisas, tantas realidades sociais feitas pela Igreja, feitas pela sociedade. Cioè la gente piena di desiderio si mette insieme e fa opere. Ou seja, as pessoas cheias de desejos juntam-se e fazem obras. Allora, qui viene lo Stato, E então aqui é que entra o Estado, in due modi. de duas formas. Primo, lo Stato è quello di Hobbes che soffoca, Ou seja, o Estado é aquele do Hobbes que sufoca guarda se tu stai sbagliando, e olha se estás ali a errar. quello è il 700. Aquilo isso é 1700, 1800. Invece queste realtà si mettono insieme e fanno lo Stato. Pelo contrário, estas realidades que falámos juntam-se e fazem o Estado. Per esempio, in Italia la Costituzione nasce dal movimento cattolico, quello comunista e quello liberale. Então, por exemplo, em Itália, a Constituição nasce do movimento católico, comunista e o movimento liberal. È la democrazia parlamentare, la democrazia che nasce dal basso. E a democracia parlamentar é a democracia que nasce a partir de baixo. Scusate, volete la Cina o volete con tutti i limiti i nostri paesi occidentali? Scegliete. Desculpem lá, vocês querem a China ou com todos os limites querem os nossos países ocidentais? È la frase famosa di Churchill, É a famosa frase de Churchill, che la democrazia fa schifo, ma è il meno peggio di tutti i modi di vivere. diz que a democracia mete nojo, mas é o menos mau de todos os modos de viver. Quindi lo Stato è l'unione di questa società. Por isso o Estado é a união de todas estas sociedades. E cosa fa lo Stato in economia? E o que é que faz o Estado na economia? Aiuta quello che funziona. Ajuda aquilo que funciona. Se c'è un'impresa che va, dico ti do una mano. Se há uma empresa que funciona, o Estado diz, olha, dou-te um empurrão, ajudo-te. E poi vede che alcuni sono più poveri, interviene per aiutare la povertà, il welfare state europeo. E quando vê que alguns são mais pobres, intervém para remediar essa pobreza. É o welfare state europeu. Preferite stare in Europa o andare in America? Magari per arricchirvi. Vocês preferem estar na Europa ou irem para a América? Talvez para ficar. Preferite che anche uno povero possa avere tutta la sanità e essere curato, oppure che se povero crepa? Vocês preferem que um pobre, apesar de ser pobre, possa ter todos os cuidados de saúde, ou se é pobre, cai para o lado e ninguém o ajuda? E vedete che stiamo parlando dello Stato, Então, a ver, estamos a falar do Estado. di uno Stato che però aiuta la società a crescere. Mas de um Estado que ajuda a sociedade a crescer. Quindi la nostra concezione, che poi quella cristiana, è che lo Stato ci deve essere. E por isso a nossa concepção, que é também a concepção cristã, é que o Estado deve existir, Ma non per fare come il Venezuela, mas não para fazer como na Venezuela, per opprimere la gente, para oprimir as pessoas, oppure fare come l'Argentina che ha buttato via tutti i soldi. ou como a Argentina que deitou fora todo o dinheiro. Deve aiutare le imprese, le opere, i corpi sociali. O Estado deve ajudar as empresas, as obras, os corpos sociais. Quindi sia lo Stato come un punto sintetico che aiuta l'educazione del popolo. Por isso, seja o Estado como um ponto sintético que ajuda a educação do povo, ma rispettando quello che capita. mas respeitando aquilo que acontece. Guardate che è una concezione di 2000 anni per la Chiesa. Olhem que isto é uma concepção que tem 2000 anos para a Igreja. Perché anche i primi cristiani non dicevano fai l'obiezione di coscienza, non andare, non fare il militare, non c'entrare con lo Stato.
Porque os primeiros cristãos não diziam, olha, faz objeção de consciência, não sejas militar, não tenhas nada a ver com o Estado. Ma dicevano, però tu non vieni a dire cosa devo essere io, Stato. Scusa? Tu non dici, l'impero romano non decidi se io credo in Gesù o non credo in Gesù. Ah, mas o Império Romano não pode decidir se eu acredito em Jesus ou não acredito em Jesus. Devi rispettare il mio percorso, Deve respeitar o meu percurso. devi valorizzare il mio percorso. Deve valorizar o meu percurso. Quindi no, anche qui, come nel mercato, no sia al mercato che ti opprime o no al mercato, qui sia allo Stato o no allo Stato. Seja o mercado que te oprime, mas que haja o mercado. Seja o Estado ou não ao Estado. Ma uno Stato che aiuta la crescita della persona e dei corpi sociali. Mas que seja um Estado que ajuda o crescimento da pessoa e dos corpos sociais. In Italia, dopo 30 anni dalla fine di quella concezione, Em Itália, depois de 30 anos do fim daquela concepção, cominciamo a sentire che c'è bisogno di tornare lì. começamos a sentir que é preciso voltar ali. Perché per 30 anni noi abbiamo avuto il mito dell'uomo solo al comando. Porque durante 30 anos tivemos o mito do homem sozinho no comando. Non serve questo, ma ci vuole Berlusconi, ci vuole Renzi, ci vogliono i 5 Stelle, ci vuole Salvini, invece della società. O homem, ou seja, o homem sozinho no comando não dá. É preciso o Berlusconi, o Salvini, os 5 estrelas e esse tudo por aí fora. Adesso, anche qui, è un momento interessante perché in questa crisi stiamo cominciando tutti a pensare che abbiamo bisogno di queste immagini del rapporto tra Stato e società. E agora, com esta crise, começamos todos a dar-nos conta que precisamos de esta relação de todos estes sujeitos sociais. Allora, ancora una volta, di cosa abbiamo bisogno? Del desiderio. E então, mais uma vez, do que é que precisamos? Do desejo. Senza il desiderio non c'è niente di tutto questo. Sem desejo não há nada de tudo isto. Senza il brillio degli occhi non c'è niente. Sem o brilho dos olhos não há nada disto. Obrigado, Jorge. Se calhar abria agora também aqui um bocadinho de espaço para perguntas. Portanto, quem quiser pode fazer perguntas. Ponham no bate-papo o nome, portanto, ponham o vosso nome para irmos perceber também quantas perguntas é que podemos fazer. Portanto, peço que enviem para o bate-papo e eu vou chamando as pessoas para fazerem as perguntas. Portanto, eu pedia à Filipa Liba de Monteiro para avançar com a primeira pergunta. Então, em primeiro lugar, agradeço muito aquilo até agora que fomos ouvindo todos. Agradeço muito aqui também, como foi sempre, chamando a atenção para o desejo, o que traduz aquilo que de alguma forma me foi respondendo à pergunta que lhe fazia, que lhe vou fazer. Em primeiro lugar, apresento-me, sou Filipa Liba Monteiro e digo de onde venho. Há 26 anos que trabalho na Associação Val de Acor, obra que nasceu da vontade da Igreja de servir em comunidade terapêutica e educativa toxicodependentes, alcoólicos e simultaneamente pessoas com problemas psiquiátricos em ordem à mudança de vida. Gostava de ouvir e peço para eu ouvir acerca de como discernir o tempo presente, este tempo de crise. No Evangelho de há uns dias fomos questionados, que ouvimos há uns dias, fomos questionados por Jesus desta maneira: como não conseguiste discernir os sinais do tempo? Esta minha pergunta acerca de facto do discernimento do tempo do presente, acerca do como surge enquadrada, e portanto enquadrá-lo aqui também no que surge na nossa obra, surge enquadrada neste tempo de crise pela qual estamos a passar e que fomos ouvindo também aqui,
e no desejo de responder à nossa realidade, à realidade que somos chamados, ou seja, a saber, a uma comunidade que somos nós, os colaboradores do Val de Acor, e à comunidade, à casa que somos chamados a dar às pessoas que nos procuram para mudar de vida, para quem, como comunidade, existimos. Neste desejo, enfim, e também enquadrá-lo no que já estamos a fazer como resposta a esta pergunta de discernimento, de como discernir, começámos a pensar na nossa formação interna em torno de revisitar as nossas origens e, nesse sentido, voltar a olhar para o homem tal como é, na sua totalidade. E eis que surge mesmo a pergunta: como discernir este tempo de crise, o presente? Obrigada. Quando 40 anni fa, quando ho incontrato il movimento di Comunione e Liberazione, Há 40 anos, quando eu encontrei um movimento de comunhão e quasi libertação, 50 direi, quasi 50, em bom rigor, quase há 50, la cosa che ho imparato subito dal punto di vista sociale è che la liberazione è subito. aquilo que eu aprendi do ponto de vista social é que a libertação é imediata. Non solo in piano religioso, Não só no plano religioso, perché dove c'è un luogo, dove c'è la verità, è già libero. porque onde há um lugar onde há a verdade, um lugar onde há a verdade, esse lugar já é livre. Se c'è la crisi, uno può dire, quando è la società ingiusta, sempre più ingiusta, e così via, quando verrà la liberazione? Enquanto, por exemplo, se há a crise, uma pessoa pode dizer: esta é uma sociedade injusta, há a crise, quando virá a libertação. Ma nel tuo posto, nella tua opera, c'è già la liberazione. Mas no teu lugar, na tua obra, já há a libertação. Perché se tu parti da come tratti uno che ha bisogno in un modo diverso, quello è già libero. Porque se tu partes da maneira como trates uma pessoa necessitada de forma diferente, aquilo já é a liberdade, aquilo já está livre. Sono due atteggiamenti. Uno, io sto aiutando questo, ma guarda quanti non ne aiuto. Há duas hipóteses, que é, está bem, eu estou a ajudar este aqui, mas olha tantos à volta que eu não consigo ajudar. E l'altro invece, ma qui abbiamo già cominciato. E a outra hipótese é, mas bolas, aqui já começamos. Quindi è questione da tempo che cresca. E por isso é uma questão de tempo que chega a todos. Il segno dei tempi è il segno di Azzurmendi. O sinal dos tempos é o sinal do Azurmendi, che fa il giro nella tribù, que vai a dar uma volta pela tribo e nella tribù c'è già la libertà. e vê que na tribo já há liberdade. Non che ogni giorno te la devi conquistare, perché è un casino. É claro que cada dia tens de conquistar essa liberdade, porque isto é uma grande confusão. Un giorno vai su, un giorno vai giù. Uns dias estás em cima, outros dias estás em Ma baixo. c'è un'esperienza nel presente di novità. Mas já há uma experiência no presente de novidade. Nel momento di crisi devo fare come Diogene, vi ricordate Diogene? No momento de crise tenho que fazer como Diógenes, sabem? Lembram-se quem era? Filosofo greco che andava in giro con la lanterna cercando l'uomo. Era aquele que andava à volta com uma lanterna à procura de um homem. Noi dobbiamo incontrare tutti gli uomini. E nós devemos, com a nossa lanterna, encontrar todos os homens. Tutti gli uomini che desiderano. Todos os homens que desejam. Tutti gli uomini che già lavorano. Todos os homens que já trabalham para isso. Nella crisi bisogna partire dai fatti nuovi. Na crise é preciso partir dos factos novos. Il primo fatto nuovo siamo noi. E o primeiro facto novo somos nós. Siamo contenti di vivere. Nós estamos contentes de viver. Anche se c'è intorno il casino. Ainda que à volta esteja tudo uma grande confusão. Questione di tempo. É uma questão de tempo. Ma la liberazione è da subito. Mas a libertação é logo. Anche se chi comanda in politica è un nemico. Ainda se quem está a comandar na política é nosso inimigo. Anche se c'è la crisi, anche se c'è la pandemia. Ainda que haja crise, ainda que haja pandemia. Nell'impero romano ci furono due grandi pestilenze. No Império Romano houve duas grandes pestes. Nel secondo secolo e nel terzo secolo. Século II e século III. Nelle due pestilenze i cristiani furono riconosciuti da moltissimi
come un segno. E Molti erano cristiani. durante aquela peste, os cristãos foram reconhecidos por muitos como um sinal, porque eram cristãos. E c'è una lettera di San Cipriano del secondo secolo, E há uma carta de São Cipriano do século II, durante la peste, durante a peste, che dice: ma cristiani, ma avete paura? em que ele diz: Mas cristãos, vocês estão com medo? Avete paura di morire? Têm medo de morrer? Ma cosa vi è stato promesso? Mas o que é que vos foi prometido? Prodigatevi ad aiutare la gente. Tratem, mas é de ajudar as pessoas. Quelli l'hanno fatto E foi o que eles fizeram. e furono un segno per tanti. E foram um sinal para tantos. E la civiltà rinacque da lì. É lá? Civiltà. Capítulo de cemitério. E a civilização nasceu dali. Mentre il famoso medico Gallieno Enquanto que o famoso médico Galeno scappò in Turchia fugiu para a Turquia perché aveva paura della peste. porque tinha medo da peste. Da allora sempre noi partiamo dai fatti. Desde daí e sempre nós partimos dos factos. Quello che ha detto Carrano alla fine, guardare le persone, i momenti di persone. Aquilo que dizia o Carro no fim, olhar para as pessoas e momentos de pessoas. Ma questo non è solo nel privato, questo è il tema, questo è anche nel sociale, nell'economico, Isto aqui não é só no privado, é também no social, no económico, nel lavoro, nell'assistenza, dovunque. no trabalho, na assistência, em todo lado. Noi dobbiamo riconoscere quello che è già nuovo, Nós temos que reconhecer aquilo que é já novo. che non è presunzione, ripeto, che uno anzi che dice ho sbagliato, gli altri tutto giusto, noi sbagliato, ma questo è nuovo. Ou seja, nós temos que ver o que é novo. Claro que erramos, tudo bem, errei 1000 vezes, mas isto é novo. Perché uno che riconosce di sbagliare desidera. Porque uma pessoa que reconhece que erra é uma pessoa que deseja. Quindi il segno dei tempi è riconoscere il nuovo che c'è. Por isso, o sinal dos tempos é reconhecer o novo que já está em ato, Anche nella crisi. mesmo no meio da crise. Bem, obrigado. Passo ao Luís Martins, que tem também uma pergunta. Um bocadinho. Boa noite. Há um historiador português chamado Rui Ramos que levantou a questão do papel da ciência na gestão da pandemia e acusa os políticos de terem capturado a ciência e usam-na apenas para cancelarem as discussões públicas, como no caso das imposições das quarentenas e das limitações sociais. Hoje reparei que houve uma série de notícias sobre grupos de manifestantes em Itália que protestaram contra as recentes medidas decretadas pelo governo em várias cidades de Itália e que chegaram a provocar violência e destruição. A minha pergunta é se esta posição dos políticos de capturar os cientistas e a informação científica se pode estar a pôr em causa a verdadeira função da ciência e a sua própria credibilidade e, com isso, abrir as portas para posições extremistas que podem ser ou de pânico ou de caos. Obrigado. Direi di sì, perché le emergenze non sono solo sanitarie, secondo me, sono altre due. Eu diria que sim, porque as emergências não são só de saúde pública, são outras duas. Una è quella economica, perché da noi c'è il rischio di un disastro epocale. Dos riscos é o económico, porque aqui há um risco de um desastre epocal, ou seja, inacreditável. Se tu chiudessi tutto per alcuni mesi ancora, avresti milioni di disoccupati e migliaia di imprese chiuse per sempre. Se tu fechasses aqui tudo por mais uns meses, ias ter milhões de desempregados e empresas que vão falir para sempre. E
seconda l'emergenza psicologica. E a segunda emergência é a emergência psicológica. Parlavamo all'inizio dell'insicurezza No princípio falávamos da insegurança, che a detta di molti psichiatri que tem sido falada por muitos psiquiatras, e anche per esempio per i giovani, per i ragazzi, un crollo psicologico enorme, perché se non per mesi un ragazzo non può giocare, non può avere rapporti, porque, ou seja, pensem para os miúdos e para os jovens, se durante meses o miúdo não pode jogar, não pode ter relações com outros, e poi un adulto debole, fragile, fa fatica a vivere in casa in tre, in quattro, a lavorare dandosi fastidio, non uscendo mai. e o adulto frágil custa-lhe estar em casa, fechado com outros 2 ou 3, todos a trabalhar, nunca a sair. E allora E então, dico qualcuno, primo, bisogna avere politico l'umiltà di dire che non sa. portanto, a primeira coisa que o político tem que ter é a humildade de dizer que não sabe. Perché siamo di fronte a una situazione nuova, in cui non sappiamo dove va a finire. Porque estamos diante de uma situação nova, que não sabemos aonde é que vai acabar. Perché se io non so, cosa faccio? Mi metto insieme, Porque se eu não sei, o que é que faço? Junto-me com outros. ascolto gli scienziati Ouço os cientistas e ascolto anche gli altri e ouço também os outros. e devo continuare a cercare di mediare, costruire il compromesso. E devo continuamente tentar mediar, construir um compromisso. Secondo me la debolezza di adesso è, almeno in Italia, che Eu acho que, em minha opinião, a debilidade de agora, pelo menos em Itália, c'è divisione. é que há divisão. Divisione nel governo, Divisão no governo, divisione con l'opposizione, divisão com a oposição, divisione con le regioni, divisão dentro das regiões, divisione con le forze economiche. divisão com as forças económicas. Allora è chiaro che si crea questa situazione. Chi dice se non chiudiamo c'è il disastro, Então, claro que se cria esta situação. Há quem diz, se não fechamos tudo vai haver um desastre, e se no c'è il disastro dall'altra parte. mas se fechamos vai haver o desastre do outro lado. Io non so rispondere alla tua domanda, ma so che in questo momento ci vuole una unità nazionale. Eu não sei responder à tua pergunta, mas sei que neste momento é preciso uma unidade nacional, Un senso di collaborazione, um sentido de colaboração. io ho scritto, non ci si salva da soli. Eu escrevi um artigo, não nos salvamos sozinhos. Questo vale anche per la politica. Isto vale também para a política. Quando ci fu l'attacco di Hitler all'Inghilterra Quando Hitler atacou a Inglaterra e Churchill fu chiamato a fare il presidente del Consiglio, e o Churchill foi chamado a ser presidente do Conselho, fece un governo di unità nazionale, fez um governo de unidade nacional mettendo nel governo i suoi peggiori nemici politici. e meteu no governo os seus piores inimigos políticos. Perché in questo momento devi unirti. Porque nestes momentos temos que nos unir. Se non sai, devi essere umile e sentire tutti. Se tu não sabes, tens que ser humilde e ouvir todos. E magari andare un po' da una parte e un po' dall'altra. Se calhar às vezes ir um bocadinho para a direita e depois um bocadinho para a esquerda. Il problema non è che l'uso ma il fatto che la politica deve fare il suo mestiere, deve saper guidare. Ou seja, a política deve fazer o seu trabalho, deve saber guiar. Ma se tu sei divisivo, se sei diviso, non ce la fai. Mas se tu és divisivo, se divides, não consegues. Questa è almeno in Italia, questa è la fragilità. Pelo menos em Itália, esta é a fragilidade. Ma da dove viene? Mas de onde é que vem? Se è abituato che c'è l'uomo solo al comando, É que se estás habituado que está um homem sozinho no comando, isto não é possível. non sei abituato a lavorare assieme. Não estás habituado a trabalhar junto. Faccio un esempio, non è che sono filo tedesco, Eu dou um exemplo, não é que eu sou filo alemão.
Ma è 10 anni che la Germania ha un governo di unità nazionale, Mas há 10 anos que a Alemanha tem um governo de unidade nacional. perché siccome nessuno prevale, Porque como ninguém prevalece, si sono messi insieme a governare. eles juntaram-se para governar. Perché capiscono che è meglio che farsi la guerra continua. Porque eles perceberam que assim é melhor do que estarem continuamente em guerra. Questo vale, pensate, per un paese, vale per l'Europa. Isto vale para um país, vale para a Europa. Più i paesi sono uniti, più affrontano la pandemia. Quanto mais os países estiverem unidos, mais enfrentarão a pandemia. Quindi è legato al desiderio, cioè il tentare di ascoltare l'altro. Por isso, ligado ao desejo, deve haver a tentativa de ouvir o outro. Allora il popolo, se sente una guida chiara, Então o povo se sente uma condução clara, è più facile che faccia sacrifici. é mais fácil que faça sacrifícios. Ma guardate che questo desiderio di unità nasce ancora dall'io. Mas olhem que este desejo de unidade nasce do eu. Ricordate l'articolo di Carron su Repubblica, l'altro è un bene. Lembrem-se do artigo do Carron no jornal La Repubblica. O outro é um bem. L'altro che non è, che è un nemico politico è un bene. O outro que é um inimigo político é um bem. Allora io posso dire, ho provato così, proviamo in un altro modo, proviamo in un altro modo. Então eu digo, para lá, tentei assim, agora tentamos assado. Vamos tentar assim, depois assado. E la gente mi può seguire. E as pessoas podem me seguir. Quindi la debolezza oggi è una debolezza politica che viene dalla debolezza umana. Por isso hoje a debilidade é uma debilidade política que vem da debilidade humana. Sempre per fare un esempio italiano, non Para dar um exemplo italiano, c'erano partiti più separati tra di loro che il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana nel 48. em 48 não havia partidos mais separados do que o Partido Comunista e a Democracia Cristã. Ma su certe cose hanno governato assieme Mas sobre certas coisas governaram juntos. per tirar fuori l'Italia dalla povertà, Para tirar a Itália da pobreza. per evitare la guerra civile. Para evitar a guerra civil. Adesso ci vuole la stessa cosa. Agora é preciso a mesma coisa. Última pergunta, Ricardo Saldanha. Estou? Conseguem ouvir-me? Ciao. Ho abitato con lui tantissimi anni fa. Ti ricordo? Eu Eu vivi volto à questão do desejo. Eu percebo perfeitamente que o desejo é um empreendedorismo, mas vivemos nos tempos em que também se fala muito de desejo. Ricardo, tira o ecrã. Tira o ecrã. Melhor. Parece-me uma desejo por criar sujeitos com um desejo reduzido. E parece-me que pronto, não me parece o caminho, mas gostava de saber o do Giorgio. No, ho capito, vuol dire, ma non per niente allora questa cosa che Carron ripete da alcuni anni anche a chi di noi dice ma dobbiamo fare il partito o altro, è interessante, perché dice ci vogliono luoghi che non smettono ogni giorno di tirar fuori dal desiderio ridotto. Scusa, Vita, scusa, quella parte del partito non ho capito. Allora, in Italia, insomma, dove quelli del movimento di CL sono tanti. Em Itália, onde os do movimento do CL são tantos. O i cattolici dopo la fine della DC. Ou também os católicos em Itália depois do fim da democracia cristã. Dobbiamo rifare il partito cattolico. Alguns dizem, devemos voltar a fazer um partido católico. Così almeno contiamo. Porque assim ao menos contamos. Negli ultimi anni, sia i papi che anche Carron
E nos últimos anos, quer os papas, quer também o padre Carron, bisogna ricostruire il desiderio. dizem sempre é preciso reconstruir o desejo. E la gente dice, alcuni dicono, se tu parli del privato. Alguns dizem, estás sempre a falar do privado. Mentre invece se tu dici a uno che fa l'imprenditore, desidera, Mas tu disseres a um que é empresário, ouve, deseja. a uno che fa politica, desidera, A ha um, desiderio, a um que faz política, deseja, parte do teu desejo. a uno che fa il medico e deve curare quelli del Covid, desidera. Há um que é médico e tem que curar os que têm Covid, diz-lhe, deseja. A uno che insegna. A um que ensina. Questo costruirà la società. Isto, no tempo, vai construir a sociedade. Si metterà insieme per aiutarsi. E eles vão se juntar para se ajudarem. Perché non so voi, ma io ogni giorno vado giù, Vocês não sei, mas eu cada dia vou-me abaixo. Per la riduzione del desiderio non riguarda gli altri. Porque a redução do desejo não tem só a ver com os outros. La riduzione del desiderio riguarda me. A redução do desejo tem a ver comigo. Quindi io, se per muovermi, per costruire, io ho bisogno di qualcuno che dice allarga lo sguardo, che è l'idea delle tende di quest'anno. E por isso eu, para me mover, para construir, preciso de alguém que me diga continuamente, alarga o olhar, que é a ideia das tendas de Natal deste ano. Se non c'ho questo, io quando vado in università a insegnare, Não há isto. Eu, quando vou para a universidade ensinar, in questo periodo dove insegnare online su web, ou neste período em que vamos ensinar online e na internet, dico basta, no, non ho voglia. a mim vem-me dizer, estou farto, não tenho vontade nenhuma de dar aulas na net. Se io faccio politica e decido, come hai detto prima, un provvedimento. E se eu faço política e tomo uma medida, como dizia antes, Penso a me stesso. estou a pensar em mim próprio. Ti faccio un esempio chiaro. Dou-te um exemplo claro. In Italia tutti dicono ci vogliono gli investimenti pubblici per riprendere a crescere. Em Itália todos dizem, são precisos investimentos públicos para que o crescimento volte. Ma sapete perché non li fanno? Mas sabem porquê é que não os fazem? Perché se io do i soldi alla gente in modo assistenziale, Porque se eu dou o dinheiro às pessoas de forma assistencial, la gente lo vede subito e mi dà i voti. as pessoas, como veem logo o dinheiro, dão-me os votos. Se io faccio un investimento, non so, faccio una ferrovia, Mas se eu fizer o investimento, por exemplo, faço um caminho de ferro, è finita fra 10 anni, isto só está pronto daqui a 10 anos, dopo le elezioni. depois das eleições. Quindi devo avere un bel desiderio per fare una cosa di cui non godrò la riconoscenza. E por isso eu tenho que ter um desejo bem grande para fazer uma coisa em que eu não vou beneficiar do reconhecimento. Devo amare il bene comune. Eu devo amar o bem comum. Devo avere uno che mi dice, oh, tu adesso lo fai non perché ci guadagni, perché è giusto. Devo ter alguém ao meu lado que me diz, faz isso, não porque vais ganhar já, mas porque é justo, está certo de fazê-lo. Faccio anche qui un esempio per finire. E dou aqui um exemplo para acabar. Io ho conosciuto Camadini, che è un banchiere bresciano, Eu conheci o Camadini, que é um banqueiro de Brecha, legato a Paolo VI. ligado ao Paulo VI. Giovanni Montini nasce a Brescia O Papa Paulo VI, Giovanni Montini, nasce em Brecha ed era responsabile dell'Azione Cattolica. e era o responsável da Ação Católica. Allora radunò un gruppo di giovani Então juntou um grupo de jovens e dice: voi dovete impegnarvi nelle istituzioni. e disse aos jovens, vocês devem empenhar-se nas instituições. Solo che le istituzioni per lui erano le banche. Só que para ele as instituições eram os bancos. Dovete entrare nelle banche per aiutare la gente. E disse, vocês devem entrar na banca para ajudar as pessoas. Pensate uno che ha tutti i soldi davanti e deve farlo per la gente. Pensem uma pessoa que tem todo o dinheiro diante e tem que o fazer pelas pessoas. Dice, dovete entrare nelle banche vivendo un grande desiderio di aiuto.
e disse: vocês vão para os bancos e vivam um grande desejo de ajudar os outros. E quest'uomo che io conobbi da anziano dopo la morte di San Giovanni Paolo VI, E este homem, o Camadini, que eu conheci já velhote, depois da morte do Paulo VI, São Paulo VI, tra di noi non sono rimasti tutti così. scusa? Non sono rimasti tutti così. C'è gente che andando nelle banche ha cominciato a amare i soldi più che il desiderio. E nem todos ficaram como ele, porque houve muita gente que foi para a banca e começou a amar o dinheiro mais do que o desejo. E quindi io da anziano capisco che la cosa più importante E non por era isso, la tecnica, pur importante, eu como sendo já mais velho, percebo que a coisa mais importante não é a técnica, que claro que essa também é importante, ma la posizione umana, il desiderio. mas é a posição humana, o desejo. E finisco con una cosa che ci disse sempre Giussani facendo la Compagnia delle Opere. E acabo com uma coisa que nos disse sempre Giussani quando fez a Companhia das Obras. Uno gli disse: guarda che adesso ho un'impresa grande, Houve uma pessoa que lhe disse: olha, eu agora tenho uma empresa grande, ma possiamo fare delle imprese grandi, avere tanto potere? mas podemos fazer empresas grandes e ter tanto poder? E lui dice: certamente, E Giussani disse: claro, claro que sim. però quando l'albero diventa grande Mas olha que quando a árvore se torna grande, deve affondare le radici, tem que afundar as raízes, perché se no prima i frutti fanno schifo porque senão primeiro os frutos metem nojo e poi cade anche l'albero. e depois a seguir cai a árvore. Quando è grande è più facile che cada. Porque quando uma árvore é grande é mais fácil que caia. Quindi, come dire, uno se fa il presidente del Portogallo Por isso, se uma pessoa é presidente de Portugal, deve fare molta più scuola di comunità degli altri, deve fazer muito mais escola de comunidade do que os outros. perché il rischio è più grande. Porque o risco é maior. Più soldi, più sesso e più potere, più il rischio. Mais dinheiro, mais sexo e mais poder, mais risco. Quindi più a fondo nelle radici. Por isso é preciso aprofundar mais as raízes. Invece cosa è successo in Italia? Então, mas o que é que aconteceu em Itália? Perché è venuta meno la DC? Ma anche noi un po', in certe epoche. Porquê é que atrofiou a democracia cristã? E se calhar também nós um bocado. Perché tu hai tante cose da fare, Porque tu tens tanta coisa para fazer. basta fede, la fede, le preghiere, Ah, sim, isto da fé, as orações, está bem, não tenho assim muito tempo. e l'albero cade. Então a árvore devagarinho cai. Quindi la risposta è un grande rischio ridurre il desiderio. Por isso, a resposta é um grande risco reduzir o desejo. Ma se io lo capisco, Mas se eu percebo, se voglio fare l'imprenditore, se eu quero ser empresário, se voglio fare il politico, se eu quero ser político, se voglio fare l'operatore sociale, se eu quero ser operador social, devo terapeuta, affrontare le radici, la preghiera e l'amicizia. eu tenho que aprofundar as raízes, a oração e a amizade. La scuola di comunità, tutte queste cose, la caritativa, A escola de comunidade, a caritativa, tutto quello che mi forma tudo aquilo que me forma, ogni giorno. cada dia. Obrigado, Jorge. Grazie. Como dizia o Padre Carron, só sairemos mudados se começarmos a mudar agora. Também como nos dizia o Vitadini, a crise da pandemia tem a ver com a forma errada com que olhamos para a realidade. Falta a consciência do trabalho porque já não amamos a vida. Porque ao homem falta paixão. O desejo de viver é de facto o ponto essencial. É preciso um homem diferente, é preciso despertar o desejo no homem. Ajudemos-nos também nisto, façamos companhia, ajudamos-nos a ter o desejo de fazer crescer, de ouvir os outros, tendo como horizonte o bem comum. Muito obrigado, Jorge, professor Jorge Vitadini, muito obrigado por estar connosco hoje, por ter aceito este convite, foi um enorme prazer. A voi. Grazie, grazie. Agradeço também aos tradutores, a quem tratou da logística, e deixo apenas um aviso. No dia 11 de novembro, às 19h30, teremos outro encontro com o professor César das Neves e com o Gonçalo Santos sobre a economia de Francisco. Deixo o convite a todos. Muito obrigado e até lá. Boa noite.
Ciao, grazie.